me encheu de amor. Um perdido ele achou, um ferido se curou, toda mágoa apagou, nova história de amor. Amém? O que é que você vai ser quando você crescer? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, em nome de Jesus. Observe o seguinte: esta é uma pergunta que fala de futuro. Quando você olha para uma criança e você faz uma pergunta como essa, é como se você ativasse dentro dela uma visão, e é uma visão de futuro. Você não está perguntando o que ela gosta, você não está perguntando onde ela mora, você não está perguntando quem são seus pais, mas você está perguntando a ela, mesmo ainda em tenra idade, você pergunta: o que você vai ser no seu futuro? Talvez você não tenha percebido, mas essa é uma pergunta que você faz para dentro. Porque a criança, ela busca a resposta disso dentro dela mesma. Ela olha para os seus sonhos, ela olha para os seus desejos particulares mais íntimos, e então ela projeta. Eu acredito que, se você lembrar da sua infância, alguns aqui há que queriam ser bombeiro, astronauta. Tem gente aqui que queria ser, polícia. Acredita nisso? Não que ser policial seja um demérito para ninguém, mas entenda, depois de adulto, ou pelo menos na adolescência, a pessoa já tem uma nova visão de mundo. Mas enquanto pequenininho, ela achava legal, e eu lembro particularmente que eu ganhei um kit de policial que vinha com um capacete, um cacetete, uma arma pequena, uma metralhadora, e você se sentia a maior das autoridades, e ia brincar com os colegas na rua e dizia: eu sou polícia, ou seja, quem manda aqui sou eu. Mas eu queria te falar, irmãos, que no mundo espiritual essa pergunta também vale. O que você vai ser quando você crescer? Amém? Amém? Eu queria passear em algo pouquinho, hoje vai ser bem pouquinho o texto, mas eu queria que você buscasse se apropriar desse entendimento nessa noite. Me perdoe, eu esqueci de pedir: cumprimenta seu irmão com a paz do Senhor Jesus, dá um sorriso, uma boa noite para essa pessoa. Glória a Deus, glória a Deus. Em Provérbios capítulo 22, eu vou esperar que você abra aquela velha dica, mais ou menos no meio da Bíblia você tem Salmos, depois de Salmos, Provérbios. O capítulo é o de número 22. Provérbios 22, versículo de número 6. É muito conhecido, mas vai nos ajudar bastante aqui hoje. Ele diz, na tradução que eu tenho aqui hoje, diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Educa, ensina, doutrina a criança no caminho em que ela deve andar.
e até quando envelhecer, ela não se desviará dele. Quando nós trazemos isso para o mundo espiritual, é importante. Observe, você chegou na igreja, aqueles que se converteram a Jesus aqui na AME, e aqueles que serviam ao Senhor em uma outra igreja, e depois passaram a congregar conosco, o processo é o mesmo. Você chegou na igreja com pouquíssimo conhecimento sobre as coisas de Deus, e alguns sem nenhum conhecimento mesmo. Sabiam que Deus existia, sabia do Senhor Jesus, mas algo muito vago, algo muito solto. E com o passar do tempo, você foi sendo ensinado em um caminho, o caminho da salvação. E olha o que diz aqui: ensina a criança, ou seja, aquele que não tem maturidade, aquele que está em processo de formação. Ensina essa pessoa, educa ela, doutrina ela. E até quando ela envelhecer, ela não vai se desviar. Isso fala de um processo de desenvolvimento. O ser humano, ele tem um processo muito complexo de desenvolvimento psicoemocional, desde o seu nascimento até a adultez e a idade em que nós chamamos de velhice e adoecimento. Eu não gosto muito desse termo, adoecimento, mas é um termo técnico muito usado. Ele vai se desenvolvendo, ele normalmente vai assimilando a vida e vai se apropriando de coisas, e na sua própria fisiologia, ele vai tendo também um desenvolvimento em maturidade. Observe que você, quando criança, você tinha uma estatura, e isso vai sendo modificado praticamente dia após dia. Chega uma fase onde você compra um calçado, por exemplo. Eu não vou nem me arriscar em numeração de calçado, porque eu vou errar. Mas os pais têm muito problema, porque compra para criança, por exemplo, uma numeração, e daqui a 2, 3 meses já não dá mais, já está os dedos vazando para fora do calçado. Quando é calçado fechado, então vai criando calo em tudo que é canto, e tem que aumentar a numeração. A roupa daqui a pouco não cabe mais, tem que comprar outra. Mas no mundo espiritual, irmãos, é também assim. E é isso que eu não entendo, por que algumas pessoas não dão a isto a devida atenção. A quê, pastor? Ao crescimento espiritual. Você não deveria ser a mesma pessoa, eu falo no sentido de crescimento espiritual, você não deveria ser a mesma pessoa ano após ano, sem crescimento. Como é que pode isso? Você aceitou Jesus? Se eu perguntar aqui, eu vou fazer essa pergunta: quem já tem mais de 5 anos que aceitou Jesus? Levanta assim a mão. Vou aumentar. Quem tem mais de 10? Quem tem mais de 15? Quem tem mais de 20? Vou parar por aí, senão chamar de ser ancião. Já é crente, já velho. Pastor, eu tenho 30 anos de crente, 20 anos de crente, mas continua agindo igualzinho nos primeiros dias. Há algo errado nisso, e nós precisamos aprender, amém? Um outro texto que eu gostaria de comentar com você nessa noite. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, aquele nosso capítulo querido que fala do amor. 1 Coríntios 13. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Preste atenção nisso. Esse texto vai nos ensinar
que o curso correto é que a criança cresça. Se a criança, eu não falo em estatura, eu falo desenvolvimento. Se a criança não cresce, se ela não vai amadurecendo, algo está errado. Olha o que o Espírito Santo revela através do apóstolo Paulo, nesse texto de 1 Coríntios capítulo 13. Quando eu era menino, qual o versículo? Olha o versículo, é versículo 11. Verso 11. Quando eu era menino, falava como menino. Olha bem, quando eu era menino, eu falava como menino. Está correto isso? É natural? É. Sentia como menino, discorria, quer dizer, eu agia, tomava atitudes como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ora, você há de convir comigo que tem pessoas que têm um espírito jovial, é uma coisa. Aquela pessoa alegre, contente, é aquela pessoa cheia de vida, isso não tem problema nenhum. Mas quer ver uma coisa esquisita? É você ver um adulto agindo como criança. Não precisa ser uma pessoa especialista em desenvolvimento humano. Qualquer um de nós vai olhar e vai achar estranho um adulto agindo como criança. Você fala assim, fala, misericórdia, não cresce não. É feio, é esquisito, é fora da curva, fora da normalidade. Então Paulo diz aqui, olha, quando eu era menino, quando eu fui menino, no tempo em que eu era menino, aí sim, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Eu vou perguntar aí, e você me ajuda perguntando a seu irmão, você já acabou com as coisas de criança já? Ou ainda age como criança? Ah, pastor, peraí, tem aquela música que o senhor canta que diz, como criança, mas aí, meu filho, é no sentido de se lançar nos braços do pai, não é no sentido de enfrentar a vida. Glória a Deus. E agora, irmãos, aqui é a parte que eu sei que vai mexer com você, mas vai ser bom. Eu queria falar um pouquinho da patologia. Quem não sabe o que é isso, não é estudo dos patos, não. Patologia é doença. Eu queria falar da patologia, isso não existe não, na ciência não, tá? Estou inventando. A patologia da criancice espiritual. Síndrome da criancice espiritual, isso deve existir. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu identifiquei e que eu acredito que você vai lembrar, ou em você ou em alguém, alguns itens aqui selecionados. Quer descobrir se a pessoa tem doença de criancice espiritual? Por favor, olha para o seu irmão aí, não diga nada, só analisa para essa pessoa. Será que essa pessoa é uma criança espiritual? Será que é? Vamos ver. Olha aqui. Eu vou tirar por base o apóstolo Paulo. Ele vai dar o aporte aqui teórico. A pessoa que tem criancice espiritual, ela fala como criança. Primeiro ponto. Fala como criança. Isso quer dizer o que, pastor? Ela não busca um sentido lógico, saudável ou de edificação no que ela fala. A Bíblia é muito clara dizendo: não saia da sua boca palavra nenhuma torpe, a não ser aquela que sirva para edificação. Mas tem pessoa que não mede,
ela não tem uma análise ou um filtro lógico naquilo que ela fala. Ela não mede as consequências daquilo que ela diz. Ela simplesmente não consegue observar que o que ela fala pode se tornar em doença na alma de alguém. Você sabia disso? Que você tem na sua língua o poder de edificar ou de derrubar, destruir a autoestima de alguém. E a Bíblia nos orienta a tomar cuidado com isso. Por exemplo, se eu olhar para o irmão Joel e dizer: Joel, meu irmão, estiloso, só compra óculos bonito, primeira qualidade, irmão, gente fina, esbelta, trabalhador. Ele vai falar: ô pastor, que maravilha, fica bem. Se eu disser assim: Francisco, meu irmão, chegado a um forrozinho santo, que bate palma no compasso, maravilha. Se eu disser assim: irmão Misael, né, com essa barba, né, de Abraão, você vai gostar. Mas se eu porventura, se eu falar algo ruim, eu não estou sendo agente de Deus, irmãos. Aprenda com o Senhor Jesus. Preste atenção nisso. Aprenda com o Senhor Jesus. Mesmo quando você tem o poder de ajudar alguém, de mudar a vida de alguém, vou repetir isso com calma. Mesmo quando você tem poder de ajudar alguém, influenciar para o bem a vida de alguém, existem momentos que mesmo assim você deve ficar quieto, calado. Lembra do Senhor Jesus quando ele foi visitar a Marta e a Maria, porque seu irmão Lázaro, o irmão delas, havia falecido. Jesus permaneceu calado, irmãos. Elas choraram, o povo chorou e Jesus também chorou. Existem momentos que só você está próximo, em só você dizer: conta comigo, já é tão bom. Mas tem pessoas que têm uma terrível ação destrutiva, de o tempo inteiro só sair da sua boca coisas de destruição, nunca de edificação. E eu falo, não é só com os outros não, é consigo próprio, ou consigo própria. Você vai falar com a pessoa e o tempo todo se maldiz, o tempo todo reclama, murmura, o tempo todo a pessoa, demonstra que está vivendo uma pressão que não existe. Por favor, problema. É raro você encontrar uma pessoa que não esteja passando por algum tipo de problema. É raríssimo. É muito raro. Ou a pessoa está com problema financeiro, ou a pessoa tem um problema na família, entre os parentes, ou ela tem algo pessoal a resolver, uma questão de saúde. E eu não estou dizendo para você viver em uma utopia e fazer de conta que não existe nada de errado no mundo. Existe muita coisa errada, mas eu falo das pessoas que são exímias semeadoras de palavras ruins. Você sai de perto da pessoa sentindo mal, pesado, porque nem um bom dia da pessoa é verdadeiro. Pode acreditar, você vai chegar a algumas pessoas e dizer bom dia, e é capaz da pessoa responder: o que tem de bom nele? Misericórdia. A pessoa não consegue enxergar as cores da vida, ela não consegue olhar para as estrelas e achar algo belo. É sempre murmuração, e isso é um indicativo de que não houve desenvolvimento espiritual. Porque quando há um desenvolvimento espiritual, uma das
das características que você pode observar é que a linguagem da pessoa amadurece. Às vezes o pau está cantando, está quebrando, e você pergunta à pessoa: e aí, fulano? Ela fala: vou vencer, Deus é comigo, vai dar certo. O presbítero, lembrei agora do Adil Júnior: só vitória. Mas está tendo só vitória, meu filho? Está nada, pastor. Está uma luta, o negócio quebrou, o outro deu errado, mas eu creio em Deus. Eu tenho promessa. Deus cumpriu o que prometeu a Abraão, amém? Ou não? Amém, irmãos? Deus cumpriu o que prometeu a Israel, a Jacó, amém? Cumpriu. Deus prometeu e cumpriu o que ele falou com Moisés, iria tirar o povo, cumpriu. Deus prometeu o que falou a Davi. Aí na minha vez Deus vai falar? Por quê? Por que eu fui escolhido para tudo que é ruim? Não, meu filho, isso não existe. Isso é falta de uma visão espiritual que só tem quem cresce. Quem cresce. Já viu criança? Criança é assim, seus 6, 7 anos. Imagina, você leva uma criança no shopping, aí faz umas compras bem legal, final de ano, roupa, alguma coisa assim. Aí ela fica te observando. Aí ela vê que você tem um negocinho assim de plástico, quadradinho, que passa numa maquinetazinha, e o cara deixa tu levar as compras. Então ele imagina: eu quero um desses, porque se eu tiver um negócio desse, eu compro o que eu quiser, e nem precisa de dinheiro. O meu filho caçula, ele enchia minha paciência com esse negócio de cartão. Aí às vezes eu dizia assim: meu filho, mas agora não, eu estou sem dinheiro. Mas não precisa de dinheiro não, tem um cartão. Você não consegue explicar para a pessoa que aquilo é uma dívida de todo jeito, que daqui a alguns dias você vai ter que pagar. Ela não entende, ela só entende que não precisa levar dinheiro. Passa o negocinho lá e dá o que você quiser. Então ela já fita e já foca a sua visão no seu sonho, no seu desejo. Quando ela cresce, ela sabe que aquilo não é verdade. Amém? Amém? Que não é fácil dessa maneira, diga graças a Deus. Um segundo sintoma de que alguém não cresceu espiritualmente, Paulo diz aqui: a pessoa sente como criança. E isso é muito perigoso. Quando os seus sentimentos são parecidos com os sentimentos de uma criança, logo se vê que não há domínio nem equilíbrio das suas emoções. Tudo é exagerado. Tudo. Se a pessoa está triste, misericórdia, o mundo vai acabar porque ela está triste. Deus, nada presta, nada vale a pena. Você fica até em depressão só em ouvir a pessoa, porque tudo é exagerado. Mas também, se está feliz, meu filho, sai de baixo. Se ela está feliz, é arriscado ela vir para perto de você com os fogos. Tudo é exagerado, nada é equilibrado, sempre é de um extremo a outro. E o pior é não piscar de olhos. Não é aquela coisa gradativa que a pessoa vai ficando feliz e depois se entristece. Ela está feliz, daqui a pouco vira o negócio. Você fica até assustado. Ai, o que houve? A pessoa estava feliz agorinha, já está querendo me engolir. Você não tem uma receita para lidar com a pessoa, porque é impossível, porque tudo na visão da pessoa que vive assim é exagerado. Quando ela diz que vai dar certo, aí tudo vai dar certo. Aí você olha e fala assim: fulano, tem calma aí, deixa eu te mostrar não é bem assim a vida. Não,
não vai dar certo. E lá vai de cabeça, meu irmão. Você veja até os olhos, parece até aquela pessoa que está pulando de cabeça na vida. Lá se vai ela, pulou. Aí você fala, misericórdia. Não tem visão. Amém, irmãos? O terceiro ponto aqui que o apóstolo Paulo fala, e esse para mim é o mais claro e consequentemente o mais perigoso de alguém que não tem desenvolvimento espiritual, criança espiritual. Olha aqui, olha, Paulo diz, ela discorre, ela age como criança. Porque enquanto a pessoa, ela fala, enquanto ela sente, normalmente ela influencia mais a si própria. Mas quando a pessoa age como criança, ela tende a levar a muitos outros consigo nas circunstâncias. Eu vou dar alguns aqui e você vai ouvindo daí. Eu nunca tinha visto a igreja tão, diria eu, meditando na palavra, né? Olha algumas características de quem age como criança espiritualmente falando, ó. Primeiro, chama atenção para si o tempo todo. Chama atenção para si o tempo todo. O tempo todo tá a pessoa chamando atenção. É arriscado até ela dar, sabe, um piripaque no meio do povo, para todo mundo socorrer. Ai, meu Deus, tô morrendo. Vá lá vai. Tem que socorrer a pessoa. Segundo, ela precisa de monitoramento para não ir com os estranhos. Tem que estar sendo monitorado o tempo todo. Porque se der espaço, lá vai a pessoa com os estranhos. Não é assim a criança? Está no parque, brincando, aí chega um, oferece um pirulito. Vamos ali comigo, lá vai a criança-se embora. Tem gente assim na vida. O tempo todo tem que estar dizendo, ei, você vai para onde? Quem é essa pessoa com quem você vai? Com quem tu está falando? É lindo quando eu vejo, principalmente na internet. Aí você pergunta, fulano, está falando com quem? Não, eu estou aqui falando com... Dá um cantor aí gospel famoso. Estou aqui conversando com o Fernandinho. Fernandinho disse que qualquer dia desse vem aqui em casa tomar um café comigo. Aí você fala, fulano, presta atenção. Pode ser, como é que chama essa máquina quando não é verdadeiro a página da pessoa na internet? Fake. Pode ser um negócio fake. Uma outra pessoa que tem nada a ver se fazendo. Não, mas eu vi a foto aqui. Está aqui a foto. E você fala, cuidado. Mas espiritualmente falando, quantas pessoas não chegam para você falando de Deus, das coisas de Deus, e você diz, fulano é de Deus. Você conhece a vida espiritual da pessoa, você conhece o proceder da pessoa. Como é que você afirma que alguém é ou não é de Deus? Meus irmãos, aqui nós convivemos diariamente, semanalmente, e não temos certeza da vida de ninguém. Você não sabe o que a pessoa faz na intimidade. Você não sabe o que ela faz quando sai da igreja. Um outro ponto aqui importante. A criança espiritual vive mais no mundo do que em casa. Pode observar. Igualzinho a criança. Já viu criança? Vamos pegar aí seus 12, 13 anos. Quando os pais não ligam, quando os pais põem limite, ainda vai. Mas aqueles pais que não tem limite nenhum. A criança almoça, ó, vai embora, meu filho. Você pergunta, cadê fulano? Ih, quem é que sabe? Tá no meio do mundo aí. Isso lá para as 5, 6 horas, sujo da cabeça aos pés, é que vem aparecer. E às vezes nós temos que botar outros irmãos para ir atrás para saber. Cadê? Tá jogando bola? Onde? Tava aqui, aí vai atrás. Cadê? Tá mais não, tá ali. E agora? Está com lá. Ninguém nem sabe cadê a pessoa. E a criança espiritual é dessa mesma forma. Ela muito constantemente, ela vive voando pelo mundo.
ela não se firma na casa. Pode observar, a criança espiritual, ela não se firma na casa, agonia ela sente presa na casa. Na casa de Deus eu estou falando. Tem show aonde? Show lá no Machadão não, como é que chama agora? Na Arena das Duas, no estacionamento. Aí tá a pessoa lá, Jesus, Jesus. Tem show aonde? Lá na praia, tá a pessoa na praia. Aleluia. E agora? Não, agora tem a festa do coral da igreja do Santo Dia. Tá a pessoa lá. E agora? Aí você pergunta, e na sua igreja? Qual os dias que você participa do culto? Não, eu vou de vez em quando. Dá uma cutucadinha no teu irmão aí. De vez em quando apareço lá na igreja. Pode ver nas festas, eu estou lá na festa. Não é isso não, querido, é compromisso com Deus. Amém? É a rotina espiritual. Como é que você diz que é membro de uma família se a família não te vê lá? Não aparece aqui em casa de vez em quando? Não é isso, querido. Amém, irmãos? Uma outra característica: a criança espiritual tem sempre uma resposta atrevida na ponta da língua. Já viu aquele menino ruim? Que você pergunta, meu irmão, na ponta da língua, não demora não, tem uma resposta boa, preparada. Pensa no raciocínio rápido para responder. A criança espiritual é da mesma forma. Ela nunca aceita a repreensão, nunca. Sempre há uma desculpa, sempre há um porquê. Já viu aqueles meninos que você fala assim, bora menino, levanta os pés, aí ele sai desse jeito, vai para matar na unha. Criança espiritual. Poucas pessoas valorizam uma coisa fenomenal chamada conselho. Existe um adágio, um dito popular no mundo que diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Sabe quem inventou isso? Satanás. Pode ver lá no livro de Satanás, capítulo 1, versículo 1, está lá. Porque na Bíblia está escrito o contrário, sabia disso? Na Bíblia está escrito, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Em outras palavras, quanto mais aconselhado você for, mais sábio se tornará. E as pessoas rejeitam o conselho, desprezam o conselho, odeiam o conselho. As pessoas preferem bajulação quando elas estão erradas e encontram alguém que bata no seu ombro e fala, é assim mesmo, se fosse eu fazia pior. Mas se alguém chegar para você e dizer, você errou, você está errado, você está errada, pare com isso, para com isso, larga isso. Se você continuar assim, isso pode fazer você perder sua salvação. Se é crente, é moleque. Poucas pessoas vão aceitar algo assim. Poucas pessoas vão dizer, realmente eu pisei na bola, exagerei. Poucas pessoas vão chegar e dizer, fulano, vem cá, falar contigo, o que foi? Errei contigo, ó. Foi mal, desculpa, você pode me perdoar? Pisei na bola. Poucas. E a criança espiritual é assim, ela sempre tem uma resposta. E tem uma segunda classe, que são aqueles que não respondem. Mas você vê no olhar a ira. Não tem aquelas crianças que são sonsas? Já viu assim, criança sonsa? Que você olha assim e fala, fulana! Aquela cara de santo, irmão. Olha aí para 2 ou 3 perto de você, olha. Aquela cara de santo, não faz nada. Pior que tem. Pior que tem. Que quebra as coisas, os outros que levam a culpa.
Não fez nada, nunca faz nada, bichinho santo. Só falta botar no pedestal e aparecer a auréolazinha. O estourado não. O estourado todo mundo já sabe que é estabanado, que é desastrado. Todo mundo já sabe, quebrou, mas fulano quebrou. Já leva a culpa, até do que não faz, leva a culpa. E o outro que tem cara de santo, não, tá isso aí? Isso não mexe com ninguém. Tadinho é. Esses que são perigosos, meu filho. Porque vê o circo pegar fogo e tem aquela velha frase: fulano, eu aprendi isso no Cristo. Fulano, quem foi que fez isso? Aí a pessoa responde lá: eu não fui. E todo mundo acredita. Para com isso, irmão. Amém? Amém? Tem uma outra característica. Estou acabando. A criança espiritual, ela quer tudo o que o outro tem. Você, quando era pequeno, lembra de criança assim? Ou talvez você era assim. Tudo que o outro ganhava, você queria também. Os primos, então, eram um terror. O primo ganhava uma coisa, você ficava perturbando para ter também. E não pode ser um parecido, tem que ser o mesmo, igual. A criança espiritual, ela age da mesma forma, irmão. Ela nunca está feliz. Enquanto a Bíblia diz: se contente com o que você tem. Isso não quer dizer que você tem que parar por aí, não entenda assim. Não quer dizer que você não possa ter o melhor, não quer dizer que você não possa progredir, prosperar. Pode, mas agora só tem esse. Se agora só tem esse, vai esse mesmo. Depois você melhora, depois as coisas se ajustam. Mas não, a pessoa quer porque o outro tem. E você vê um monte de gente infeliz, porque ela valoriza mais o que ela não tem do que o que ela tem. Entende o que eu estou falando? Mas no dia que você vai, tem um porém. Você só vai conseguir ir se Felipe for buscar você, mas não no carro dele, porque o carro dele ele emprestou. E lá na casa dele tem sobrando um Fusquinha. E além do Fusquinha, um Fiat 147. Aí Felipe olha: Fusquinha ou Fiat? Vou no Fiat. Só que o Fiat está sem motor de arranque, Júnior. Ligação direta, ele funciona, mas tem que empurrar. Agora olha essa pessoa, olha para a cara dela, chegando numa festa de gala, com seus amigos todos na porta, em um Fiat 147. Olhe para a cara dela. Eu te garanto que há alguns que diriam: não vou. Vou não. Mas não vou mesmo. Eu chegar na festa nesse carro, sabendo que na saída terei que empurrar, não vou, mas me mata, eu não vou. Pastora e evangelista estão pedindo a Deus para que eu esqueça que essa semana elas tiveram que empurrar o carro comigo, né? Mas eu não esqueço, você me conhece, né? Na saída da formatura das santas, quando eu liguei o carro, não, nada, nem ão. Eu falei: misericórdia, e agora? Eu falei: minha irmã, vocês vão ter que empurrar. Pastor, vai ter que empurrar. Ou empurra, a gente não sai não, vai ficar aqui até... E eu guardei isso, eu falei: vai virar mensagem. Vai para mensagem, tá? Você acredita que eu fui que dei a ideia, irmão? Eu falei assim: deixa o povo embora. Ficaremos aqui no carro, olhando a paisagem. Quando folgar aí, que não tem mais carro saindo, irmão, os carros tudo chique. O povo, a gente empurra.
E assim fizemos. Mas entenda, falando sério, tem pessoas que preferem não ir. Eu fui fazer um casamento, eu não direi de quem é. Irmãos, nós somos daqui. Júnior, escuta isso, Júnior. A gente foi daqui lá para Jaguarari, lá no final da Jaguarari. A cada, sem exagero, mas a cada 1 quilômetro a gente tinha que parar e empurrar. Eu nunca tinha visto noivo tão suado na minha vida. E eu pensando comigo, espero e desejo, Senhor, que essa situação não seja sinal de nada, seja só coincidência, porque se começou a vida de casado desse jeito, tendo que empurrar, só misericórdia. Quando chegar, sabe aqueles carros que diz assim, que eu acho que tem carro que tem um espírito próprio, porque ele só deixa para parar na avenida, e na hora que está mais movimentado. Lá para tanto o carro parou, irmão, e a gente atrasado para o casamento, e o irmão falou assim: pastor, tem essa descida aqui, bota a ré que fica mais fácil. Eu digo: tá certo. Não olhei nem onde era, botei a ré, Johnny, o irmão empurrou, nós entramos descendo. Quando eu olhei era a delegacia. Depois eu fiquei imaginando até hoje, pedindo, Senhor, pedindo não, agradecendo pelo livramento, porque você entra de ré com tudo na delegacia, no muro da delegacia, arriscado o cara tirar lá pensando que é fuga de preso. Então tem gente que não vai, tem gente que vai olhar para o sapato e vai dizer: não vou. Por quê? Por causa do sapato. Ela valoriza muito mais o que não tem do que o que tem. Não consegue ser feliz com o que tem. Não consegue dizer: poxa, glória a Deus pela minha casa, glória a Deus pelo meu sofá, pela minha TV. Tem gente que não consegue lembrar de onde veio, de como era, não lembra mais, só murmura pelo que não tem, porque o outro tem, eu não tenho. Fica triste por isso. Olha no olho do seu irmão aí, por favor, aproveite hoje, faça isso. Fica triste com o que não tem, né? Ai, porque eu não tenho. Qual é o seu celular, meu filho? Nem vou mostrar, pastor. Tenho uma péssima notícia para te dar. Uma péssima. O seu celular, feinho que dói, faz a mesma ligação do que um de 4 mil reais. Mas não tem as mesmas funções, pastor. É verdade. Não tem. Ore a Deus para chegar até lá. Mas a real necessidade de um celular, o que é? Ligar. Não, mas eu quero um que bata foto de 20 megapixels. Compra uma câmera, meu filho. Mas não tem calculadora. Compra calculadora. A pessoa consegue ser infeliz, murmurando pelo que ela não tem. Entende isso, sim ou não? E isso é uma prova de que não houve crescimento. Por favor, eu não quero podar aqui o seu sonho, eu não quero podar o seu desejo de crescimento. Deseje ter melhor, queira ter o melhor, lute por ter o melhor, mas enquanto o melhor não chega, seja feliz. Seja feliz, dia após dia. Solitário já não sou, meu caminho